Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a Espiritualidade Maior nos apresenta, pedindo então proteção ao nosso amigo querido José de Mococa, Bezerra de Menezes, espíritos amigos, para que estejamos trabalhando, para que estejamos nos envolvendo nesse propósito que só pode ser o propósito do amor, o propósito de estarmos melhorando, de estarmos lutando contra as nossas inferioridades. Afinal de contas, estarmos diante de dificuldades, de problemas em nossas vidas, faz parte para que estejamos alcançando a nossa evolução. Sem problemas, sem provas, estaríamos, na verdade, sem podermos estar alcançando algo de melhor, a maturidade espiritual. Como nos diz Emmanuel, nós, aqui na Terra, colocamos em prática. Lá no plano espiritual, nós colhemos toda a prática que estivermos a fazer aqui na Terra. Então, colheremos aquilo que fizermos aqui na Terra no plano espiritual, segundo nosso irmão Emmanuel. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para que possamos colher, possamos estar sendo abençoados e levarmos estas bênçãos para muitos irmãos que precisam, muitos irmãos que estejam nestas voragens, né, nessa jornada de luz e de paz. E hoje, gente, quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Nossa irmã Sandra vai fazer a palestra o tema da palestra vai ser Nas Voragens do Pecado. Bom, Sandra, fique à vontade, nós e Deus, tenha uma boa palestra, que a espiritualidade vai te bater. Muito boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos em São Paulo, no mês de janeiro do ano de 2022. Que cada um de nós que aqui nos encontramos sejamos muito bem-vindos nesse templo de paz, amor e vida, que o Cristo nos convida a refletir sobre a vida e a refletir sobre a beleza que nos ronda a todo instante. Aos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. E aqueles que vão nos acompanhar em outros momentos através das redes sociais, igualmente, sejam muito bem-vindos à nossa casa de caridade, que se chama Instituição Beneficente José de Mococa. Qualquer que seja o tempo que esteja nos vendo, nos assistindo, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Na noite de hoje, gostaria de convidá-los a que caminhemos um pouquinho pelo tempo e passamos em algumas estradas, alguns caminhos. A princípio, era ano de 1957. A médium de uma mediunidade única, uma médium singular, chamada Ivone do Amaral Pereira, que retornou à pátria espiritual no ano de 1900. Como a gente está falando do ano de 1957, ela se encontrava com 57 anos de idade. E nesse período, Ivone estava em casa e sofreu um acidente doméstico, desses acidentes bobos que acontecem com a gente muitas vezes. Nesse acidente doméstico, ela fraturou o braço esquerdo, que precisou ser imobilizado. Com o braço imobilizado, ela se viu precisando ficar parada, precisando ficar em repouso. E ali foi uns dias que ela dedicou tanto à meditação quanto aos estudos. E nesse período em que estava assim, mais recolhida por conta da sua saúde, da sua impossibilidade de se locomover, já que estava com o braço imobilizado, o braço esquerdo, ela, como era uma pessoa muito dedicada aos amigos, era uma pessoa que se comunicava com muita gente e que tinha muitos amigos ao redor dela, então ela recebia muitas visitas de amigos encarnados. Mas ela recebia visitas igualmente de amigos desencarnados, de amigos do plano espiritual. E assim estava transcorrendo os dias de Ivone Pereira. Até que 3 dias passados que esse acidente se deu, ela se encontrava em casa e diz que naquele dia aconteceu na vida dela uma passagem magnífica, esplendorosa, inebriante.
E ela nos diz que naquele dia, naquele terceiro dia de isolamento em que ela se encontrava, ela recebeu a visita de um grande amigo que ela amava profundamente e conhecia de longa data. Era Charles. Charles era o mentor de Ivone Pereira, um amigo que a acompanhava desde o início dessa encarnação. Mas a verdade, ele já a acompanhava lá de trás. Mesmo antes dela retornar ao corpo de matéria, Charles já a acompanhava. Então ela tinha um profundo respeito e uma profunda admiração por aquele grande amigo que sempre ao lado dela se encontrava. Só que naquela visita algo se fazia de diferente e algo se fazia de especial. Charles ali chegou envolto em uma luz esplendorosa. Ela conta que era uma luz branca e que tomava tons azulados, de uma beleza e de uma vibração indefinível. Vendo aquela cena, vendo a chegada daquele grande mentor, Ivone ficou inebriada. Ela olhava para ele e percebia que aquelas tonalidades azuis eram liberadas através do seu corpo, através de cada poro. Aquele encantamento só se ampliava, porque as luzes e as belezas de Charles igualmente se ampliavam. As luzes se faziam de maneira tão ampla, envolvendo o ambiente, que envolvia igualmente a Ivone. Então Charles presente, envolto por aquela luz magnífica e tão intensa, que tomava, envolvia e inebriava fisicamente Ivone. Diante daquele inebriamento, diante daquele momento magnífico, em que não há o que se dizer, simplesmente silenciar e sentir, Charles chega pertinho dela e sussurra aos seus ouvidos: vem, estende a mão e diz para Ivone: vem. Naquele momento, ela simplesmente desliga-se do corpo de matéria. E o corpo, ela estava sentada numa cadeira de balanço, com o braço enfaixado. Quando ela pega a mão de Charles e é retirada do corpo, ela começa a levitar, começa a caminhar para outras regiões, olha, vê o seu corpo ali sentado na cadeira de balanço, num sono restaurador e profundo. Ali ela fica e vai caminhando com Charles. Ela fala que estava na cidade do Rio de Janeiro, ela conseguia ver o telhado das casas, ela conseguia ver o telhado da sua casa, ela conseguia ver a movimentação dos seus sobrinhos, que estavam fazendo tarefas escolares, que era momento de prova e dos trabalhos escolares. Ela vendo aquilo num profundo encantamento, até que Charles pega pelas mãos com firmeza e diz: Ivone, a partir de agora eu vou começar a te narrar e você vai conhecer uma história muito triste, porque é a história de um coração que não aprendeu a perdoar. É a história de um coração que não conseguiu perdoar as ofensas graves, mesmo passando-se longos tempos. Faz muito tempo dessas ofensas, mas elas foram marcadas de forma tão profundas que têm reflexos até hoje na vida dos envolvidos. Ivone ouvindo aquilo, e aí ela narra que a natureza, a paisagem modifica e ela passa a perceber, a observar e a vivenciar aqueles acontecimentos que Charles está contando. E assim ela é transportada para o ano de 1572. Na medida que Charles contava a história, Ivone assistia, só que assistia de uma forma interativa. E o que é uma forma interativa? Na medida que ele narrava, ela sentia os sentimentos, as angústias, os medos, as alegrias vivenciadas pelos personagens daquela época. Não tinha condições de interferir, porque aquilo já havia se passado. Mas ela revivia cada instante, cada momento e cada fato que ali se dava. Assim, retornando ao ano de 1572,
mais especificamente, estamos em Paris, capital da França. O ano de 1572 ficou marcado para a história como um ano muito sangrento, um ano de muitas dores e que nos traz repercussões até os dias de hoje. Pois que foi no ano de 1572 que o mundo conheceu a sangrenta noite de São Bartolomeu. Era um período em que a religião dominante era a religião católica. E a noite de São Bartolomeu culminou num grande massacre de uma religião nova e de uma vivência nova que estava surgindo, aquela religião protestante, a religião luterana. Naquele período, a França era governada por um rei que se chamava Carlos IX. Carlos IX era filho de Henrique II. Eram filhos, os três, pessoas doentes, bastante debilitadas, mas que tinham uma mãe chamada Rainha Mãe Catarina de Médici. Catarina de Médici está na história e fez parte da história como uma pessoa de pulso forte, que não media esforços e nem media meios para atingir os fins que julgava necessário. Qualquer coisa que ela julgasse que estava interferindo na coroa, que interferia no reinado, pois que o seu filho era rei, ela mantinha a coroa na cabeça dele, mas quem governava era ela, quem tomava as decisões era ela. Todos a temiam, não por ser uma grande líder, mas por não ter um coração amoroso e por não ter escrúpulos diante das pessoas que ela julgava perigosas ao reinado. Essa era a França do ano de 1572. O massacre da noite de São Bartolomeu, só na capital, só em Paris naquela noite, registra-se a morte de mais de 3.000 protestantes, isso só na capital. Mas fala-se de dezenas de milhares de assassinatos que aconteceram pelo simples fato das pessoas professarem uma religião diferente, pelo simples fato de não conviverem no mesmo templo religioso. Nessa busca e nesse trazer de Charles a Yvonne de um ano de 1572, nós vamos até amanhã, de 20 de outubro. O massacre da noite de São Bartolomeu se deu no mês de agosto. E nós vamos ao amanhã, do dia 20 de outubro. Poucos dias depois do grande massacre, o dia específico se fez, mas nos outros dias o sangue não deixava de escorrer, os assassinatos e as violências eram latentes pelas ruas da França. Naquela manhã, as ruas de Paris eram silenciosas, não se ouvia movimento, não se ouviam pessoas, a população trancada em casa, absolutamente aterrorizada, porque nas ruas a única coisa que se percebiam eram os guardas, tanto rainha, tanto os guardas da rainha mãe, os guardas do rei, quanto os guardas da igreja, chamado de Santa Liga, que estavam ali para defender os direitos da igreja e defender os direitos do rei. Naquela manhã, na França, em Paris, era uma manhã extremamente gelada e a chuva caía constantemente. A chuva e os ventos que mostravam que logo a seguir viriam grandes nevascas. As ruas desertas, as populações dentro de casa extremamente apavoradas, com medo pelas suas vidas, pois que sabiam que não tinham a quem recorrer. E assim, olhavam pelas frechas quando passava a cavalaria, assustados de que de repente eles entrassem nas suas casas e mais sangue corresse e mais morte se desse. E assim, o único barulho que se ouvia era da cavalaria pelas ruas, era o barulho dos cavalos, das espadas, fazendo as suas vigílias, fazendo as suas buscas por todos os cantos da França. Estamos falando de Paris agora. Então eles andavam observando se havia alguma trama contra a coroa
ou contra a Santa Igreja. Onde eles encontrassem, tinham total autonomia de agir de acordo com o que fosse necessário. E a gente falando de mãos pesadas, sangrentas e absolutamente desprovidas de amor, a gente fala sempre de muita violência, infelizmente. E assim estava a cavalaria da Santa Liga. Nesse momento, ela estava sendo dirigida por Luís de Narbonne. Luís de Narbonne era, na época, o capitão da fé, exatamente como o nome diz. Era a grande autoridade da fé. Era ele que decidia os locais que seriam invadidos, como seria e como seria vivida, como seriam praticadas as leis e as regras, tanto da coroa quanto da igreja. Andava pelas ruas, naquele silêncio, observando as casas, se alguma não tinha os símbolos da igreja, poderia ser alguma casa protestante. Até que naquele andar, eles foram abordados por uma cena surpreendente. Numa daquelas belas casas, num daqueles belos casarões, as portas estavam abertas. Estavam abertas e na varanda havia uma bela jovem, muito bem vestida, muito bem postada, muito bem apresentada. E ali ela se encontrava na varanda, atenta e observando, pois ela ali se encontrava querendo ver o príncipe. Como os funcionários daquela grande residência ouviram que a cavalaria estavam se apresentando, ela deu ordens para que a porta fosse aberta, porque ela queria se fazer vista. Os empregados mais próximos pediram de todas as formas que ela não fizesse aquilo. Era muito perigoso. Ela era apenas uma jovem e não tinham onde buscar ajuda. Essa jovem, bela, inteligente e audaciosa, se chamava Otília. Quando ela percebeu que os funcionários relutavam em abrir a porta, com medo pela própria vida dela, ela fez um gesto de ir, e aí eles tomaram a frente, abriram as portas e ela saiu para a varanda da bela residência. Observando a cavalaria que estava se aproximando, estava bem próximo, e ela olhava pelo estandarte, porque logo atrás do estandarte viria o príncipe, o capitão da fé, Luís de Narbonne. Assim ela se postou na sacada e olhou audaciosa para aquele homem que era temido por todos, odiado por muitos. Ao vê-la, ele também achou estranho e se surpreendeu com aquela cena, pois que era um jovem muito bonito, mas muito austero. Era um estudante de filosofia que estava dedicado e que era profundamente dedicado às leis e às regras, estava muito avançado nos seus estudos e a sua vida era absolutamente voltada a dar ordem aos seus soldados e a viver na igreja, pois que ele estava totalmente programado para fazer os seus votos e tornar-se um sacerdote, tão logo os protestantes fossem eliminados do solo francês. Eles usavam um termo pejorativo, chamando-os de huguenotes. Quando os huguenotes deixassem o solo francês, ele estaria livre para receber as suas ordenações e seguiria na vida eclesiástica. Ficou surpresa ao ver aquela jovem sozinha na sacada de uma casa e olhando para ele com tanta desinibição. Se aproximando, ele olhava atentamente cada detalhe naquela jovem, cada detalhe na sua casa, mas tudo foi cuidadosamente observado. Ela tinha escapulários pendurados e aqueles escapulários representavam que eram pessoas de posses e extremamente dedicadas à Santa Igreja. Então, vendo aquilo, ele percebia que era uma das dele, que era uma pessoa poderosa, que era uma pessoa rica e de grandes propriedades dentro do que ele considerava importante. Otília, audaciosa e destemida, sorriu para aquele jovem e dentro desse sorriso ele se desarmou. Se desarmou assustado, toda a cavalaria que obedecia aos seus comandos
obedecendo a ele que tinha se assustado, o cavalo mudou de posição e todos foram juntos. Ele pediu desculpas para ela e seguiu. Na medida que ele foi seguindo, totalmente desmontado daquele homem férreo e duro que sempre o foi, chamava a atenção de todos dos seus soldados, mas ninguém tinha coragem de abordá-lo sobre absolutamente nada. Assim foi naquela manhã. A jovem Otília voltou para dentro de casa e falou para sua ama direta, chamada Blandina, que achava que tinha conseguido o seu intento. E aquela aia dizia para ela que torcia pela vida dela e esperava que aquilo não fosse levado a fim. O dia foi passando. Luís de Narbonne continuou as suas buscas, continuou a sua vistoria pela cidade de Paris. E no período da tarde, que ele faria outras regiões, qual não foi a surpresa? Que ele voltou naquele mesmo local. E voltou atento àquela casa, na expectativa de rever a bela e jovem Otília. Os funcionários, ao ouvir a passada da cavalaria, correu, chamou-a e disse: senhora, a cavalaria está voltando. Ela teve a mesma atitude que de manhã. Mandou que as portas fossem abertas, se colocou na sacada. Só que agora ela tinha uma braçada de rosas. Quando Luís de Narbonne passou por perto, ela sorriu novamente e jogou para ele um botão de rosas, de rosa vermelha. Ele mandou que um dos soldados fosse, pegasse e entregasse. Sorriu, como não era de costume de perceber daquele homem severo. Sorriu e seguiu. Diante dessa cena, Luís de Narbonne, pela primeira vez, experimentava a sensação de um coração palpitante, experimentava a sensação de bem-querer alguém, experimentava a sensação de ver diante dos seus olhos uma bela jovem, de ver diante dos seus olhos uma demonstração de carinho, de afeto, que ele não conhecia na sua vida. Aquilo não fazia parte da sua vida, não fazia parte do seu contexto. Desmontado, ele saiu dali, com aquele botão de rosas na mão, mas com o coração mudado. Algo havia mudado nele. Assim, ele caminha. A jovem Otília, quando a cavalaria passa, entra na sua casa. Quando ela entra, os funcionários fecham as portas. Luís de Narbonne saiu muito feliz, pois que desconfiava que havia encontrado o grande amor da sua vida. Otília, depois que as portas do seu belo, formoso casarão se fecham, aquele olhar de paixão, de alegria, de doçura se fecha, se torna um olhar ferrenho, de dor, de revolta e de angústia. E ela diz para os seus funcionários: eu tenho certeza que vou conseguir os meus objetivos. Eu tenho certeza que hei de fazer esse capitão da fé cair sobre os meus pés. E assim eu vou ter a oportunidade de vingar a morte dos meus pais, dos meus irmãos e de todos os meus familiares, pelo simples crime de professarmos uma religião diferente. Ao dizer isso, a jovem, bela e profundamente sofrida Otília cai, se joga numa poltrona e chora. Chora convulsionamente. Chora o choro de dor, de saudade, mas chora igualmente a dor daqueles que buscam no ódio enxugar as suas lágrimas. Para a gente poder entender um pouquinho desses dois personagens, o que significa esse encontro, o que ele é, a gente vai voltar 2 meses antes. Então, voltando no tempo 2 meses antes, nós temos uma família que reside no nordeste da França, quase Alemanha. É a família que se chama a família de La Chapelle. Eles vivem num castelo, numa extrema região da França, numa província. É uma família extremamente amorosa,
é uma família grande, uma família numerosa, que tem grandes propriedades, é uma família que descende de grandes guerreiros que fizeram parte das cruzadas, o que significa, estando naquele período e sendo descendentes dos guerreiros das cruzadas, representa um grande prestígio para aquela região. Entretanto, a família de La Chapelle é dirigida por o conde Carlos Henrique I, a sua esposa, a condessa, e eles têm 5 filhos. O filho mais velho se chama Carlos Felipe II. São 5 filhos homens e a caçula. Esse filho, Carlos Felipe II, ele é uma pessoa extremamente amorosa. Assim como seu pai, ele se forma em medicina. Dedica-se à vivência da medicina, em auxílio aos necessitados, em auxílio aos camponeses. Só que muito mais do que exercer a medicina do corpo, ele exerce igualmente a medicina da alma, assim como seu pai fazia. E naquele castelo em que vivia aquela numerosa família, eles viviam da terra, do arado, do plantio. Em todas as regiões ouvia-se falar que os plantios, as plantações que eles faziam, davam muitos frutos, muito retorno e que eles dividiam com todos à sua volta. Eram irmãos que professavam a recente religião luterana. Eram irmãos protestantes. Entretanto, todos em volta, mesmo que não professassem da mesma religião, tinham um profundo respeito por eles. Por quê? Eram famílias dedicadas ao bem, ao belo, ao próximo e a ajudar quem quer que fosse, onde quer que estivesse e onde se encontrasse. Os de La Chapelle sempre acolhiam. E assim, eles era o casal de condes, 5 filhos homens, o mais velho era Carlos Felipe II, que o pai era o primeiro. Ele, nessa época, encontrava-se com 32 anos de idade. Era um pregador, era um pastor. Ele viajava por todos os cantos da França para atuar como um médico do corpo, mas igualmente como um médico da alma. Lá no castelo da família de La Chapelle, todos os dias faziam-se reuniões evangélicas. A literatura mostra, e eram reuniões muito próximas ao que a gente chama de evangelho no lar. Todos os dias, no castelo da família de La Chapelle, estudava-se o Sermão da Montanha. Todos os dias. Então essa família do conde, a condessa, seus 5 filhos, varões, e a filha caçula, que era uma jovem muito bela, muito inteligente e muito bem educada, em princípios muito rígidos, instituídos, porém amorosos. Então todos estudavam muito, todos liam vários livros, todos viviam embasados na cultura cristã, do amor ao próximo sobre todas as coisas. Para que você tenha uma ideia, os 5 filhos, pediram afastamento das guerras e dos trabalhos junto às tropas do rei. Eles pediram afastamento, pois que queriam trabalhar com a terra, e pediram afastamento porque não poderiam ir contra um dos mandamentos que diz: não matarás. Então assim, eles foram liberados dos trabalhos nas cavalarias e nos exércitos. Eles não iam para a guerra. A pedido deles, eles tinham moralidade para isso, tinham poder aquisitivo para isso. Então não iam. A jovem Ruth Carolina, era o encantamento de toda a família. Ela era jovem, na época contava com aproximadamente 17, 18 anos, muito inteligente, cantava belamente, tocava vários instrumentos.
Era muito amorosa por onde andava, era muito amorosa com os seus familiares. As suas cunhadas a tinham praticamente como filha, porque ela brincava, interagia e cuidava dos sobrinhos pelo castelo, e era assim que eles viviam. Era essa a vida da família que vivia no castelo, a família de La Chapelle. Esse era o contexto, essa era a vivência deles. Até que certo dia, essa família recebe a visita de um correio do rei. Recebe a visita desse correio e ele vai à procura de Carlos Felipe II. Lá chegando, ele estava em trabalho, estava em atendimento em outras regiões e não estava naquele dia. O correio esperou que ele retornasse. Quando ele retornou, entregou a carta para ele. Era uma carta enviada pelo capitão da fé, Luís de Narbonne. Ao abrir a carta, Carlos II estava, o pai dele, Carlos I, do lado dele. Ele recebeu a carta e abriu. Quando abriu, se deparou com uma fala do capitão da fé dizendo que recebeu denúncias de que aquela família, de que naquele local professavam aquela religião que era totalmente contra, era uma religião demoníaca e era contra tanto os princípios da igreja quanto contra a coroa. Por conta disso, dessa denúncia, a carta estava se apresentando como uma oportunidade para eles. Diante do histórico belo que vocês têm, diante das construções, as suas vivências, os seus antepassados que estiveram nas cruzadas, iremos dar uma oportunidade. E o objetivo dessa carta é dizer-lhes: retire-se com toda a sua família do solo francês o mais rápido possível. Carlos II leu aquela carta, entregou para o seu pai que estava do lado, Carlos I, e disse para o portador: retorne e diga para Luís de Narbonne que somos uma família digna, honrada e a França é o nosso lar, daqui não vamos nos retirar. O portador, que precisou ficar 2 dias lá, esperando Carlos II retornar, tinha se afeiçoado àquelas vivências da família, olhou para ele e disse: Senhor, não faça isso. Não me mande dizer isso, porque se eu chegar lá para o capitão da fé, sangue será derramado. Não diga isso, diga outra coisa. Me mande falar outra coisa, não me mande dizer isso. Carlos II disse: vá para o seu amo e diga para ele: somos honrados, a França é o nosso lar e aqui nós ficaremos. Assim, ele falou, saiu de perto e o correio oficial retornou para Luís de Narbonne, dando para passar aquela informação. Isso era de dia. À noite, a família se reuniu. Se reuniam em um dos salões do castelo para discutir sobre a carta recebida e qual a atitude a ser tomada. Só que naquela reunião toda a família estava presente. Entretanto, Carlos II orientou a irmã Ruth Carolina, que era mais jovem, a que se recolhesse mais cedo. Ela não participaria daquela reunião, seria poupada daquela fala. E assim, toda a família lá se encontrava. A condessa, esposa de Carlos I e mãe de Carlos II, como uma boa mãe, amorosa e profundamente preocupada com os seus, disse: vamos nos retirar imediatamente da França. Eles tinham ótimos relacionamentos e eram muito bem-vindos na Alemanha, que era próxima, na Inglaterra. Tinham propriedades, não viveriam dificuldades. Só que Carlos II disse: eu não posso abandonar a França e deixar os meus pacientes. Eu não posso sair da França sem dar testemunho da minha fé num Cristo Consolador. Eu não vou. E aí, a conversa foi prosseguindo. Os homens daquela reunião, os homens da família disseram: todas as mulheres e as crianças serão tiradas da França imediatamente. Isso, mulheres e crianças, a família de La Chapelle
vivia princípios tão amorosos. Para a gente ter uma ideia, no ano de 1572, os empregados faziam as principais refeições junto com os condes, junto com a família. Eram todos uma família. Então, quando eles diziam que as mulheres e as crianças seriam tiradas da França imediatamente, incluía-se os empregados. As mulheres disseram que não iriam a lugar nenhum e deixando os homens à mercê dos acontecimentos que viriam para o futuro. Observando e ouvindo tudo aquilo, Carlos II foi o último a opinar. E a fala dele qual foi? Ele pedia que todos de La Chapelle deixassem a França imediatamente. E ele ficaria. Porque ele era o principal pastor daquela cultura luterana. Ele era o principal. E eles tinham históricos muito bons de somatórias, de bens e de valores morais a benefício da França. Então ele iria conversar, iria chegar a um entendimento. Mas se todos estivessem fora, ele ficaria mais tranquilo. Ouvindo isso, o pai e a mãe dele chegaram próximos dele e disseram que não sairiam e deixariam ele para trás. Todos os outros presentes concordaram e assim, todos ficaram em solo francês. Ninguém deixou a França. A família de La Chapelle ali continuou. Isso é um dos personagens daquele encontro. Carlos II é noivo. E o que aconteceu? Logo em seguida àquela reunião, eles decidiram, Ruth Carolina recolheu-se mais cedo, ela seria a única a ser retirada da França. Então o que eles fizeram? Providenciaram uma carruagem para logo de imediato, e ela iria para a residência, para o castelo de Otília. Otília era noiva de Carlos II. Ela era uma jovem muito bonita, inteligente, fabulosamente rica, mas incrivelmente doente e sozinha. Era órfã, vivia sozinha e tinha a saúde extremamente debilitada. E era por conta dessa saúde debilitada que o casamento ainda não havia acontecido. Então falou-se para Ruth Carolina que ela passaria uns dias lá no castelo com Otília, para que as duas estivessem juntas, porque elas se gostavam muito. Assim aconteceu. O Carlos I e Carlos II foram levar Ruth Carolina até Otília. Foi uma visita muito agradável, mas triste, porque tanto o pai quanto o filho tinham um sentimento lá no íntimo, que não voltariam a ver a sua jovem tão querida, e que não voltariam a ver a tão doentinha Otília. Assim, eu vou acelerar por causa do tempo, assim a gente está com a família dos de La Chapelle e Otília, que se encontraram no castelo da cidade de Paris. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Luís de Narbonne. Luís de Narbonne é um jovem, corpo atlético, muito culto, pois que é muito dedicado aos estudos, muito aplicado à leitura. E ele também é um príncipe, por quê? Ele é um filho bastardo do rei Henrique II, que havia morrido. Não se sabe quem era a mãe, e logo que ele nasceu, ele foi entregue para um convento e ali foi criado. Nunca conheceu família, nunca conheceu afeto, nunca conheceu nenhum carinho. Mas ele dedicou tudo aquilo à igreja, à fé, aquilo que ele acreditava. E ele, por ser um príncipe, filho do rei, também era um homem de muitas posses, era um homem muito rico. Na verdade, no fundo, Luís de Narbonne não era uma má pessoa. É difícil falar que não era uma pessoa que lidera tantos crimes. Mas ele era mais uma vítima daquela religião que se professava, que matava, que tirava os bens, que agredia de todas as formas em nome de Deus. Ele era mais uma vítima daquela religião que via Deus, mas não amava, não sentia,
não sentia, não percebia e não vivenciava nem minimamente as lições do Cristo e as lições que a vida e que Deus nos convida continuamente para viver. Luiz Narbonne compara-se a Paulo de Tarso. Era um fanático, alucinado por aquilo que ele acreditava. E assim, como Paulo se transformou na estrada de Damasco, certamente há de chegar um momento em que Luiz de Narbonne também há de despertar. E essa sua energia tão férrea para destruir, há de se voltar para o bem, para o amor e para o belo. Certo dia, Luiz de Narbonne recebe no seu castelo uma denúncia. Uma denúncia daqueles olhos violentos, caluniosos. Uma denúncia de que no castelo da família de La Chapelle professava-se aquela religião demoníaca, professava-se aquela religião infeliz que tirava os fiéis da igreja e os colocava contra a coroa, inclusive. Recebendo essa denúncia, Luiz de Narbonne, com aquela sua vontade férrea, precisava fazer alguma coisa e tomar atitude. Porém, o castelo da família de La Chapelle ficava muito no extremo da França. O seu poder e a sua autoridade não iam até lá. E aí, ele começa a buscar orientações com aqueles maiores que ele. Dentre eles, ele procurou o seu pai de criação, que era um homem, eu não vou lembrar a função dele, mas ele tinha um alto cargo dentro da igreja e considerava Luiz de Narbonne como verdadeiro filho. Luiz de Narbonne procurou a esse alto pertencente do clero da igreja para pedir orientação. E esse homem, como o pai disse: filho, eu amo profundamente e eu imploro, deixe essa família em paz. Não vá obedecer às ordens da rainha mãe. Ela simplesmente o usa para destruir, para matar. A família de La Chapelle professam sim outra religião, porém, por toda a França existem notícias do bem que eles fazem, da ajuda que eles propiciam e de tantas pessoas que eles buscam e que eles auxiliam, onde a coroa não chega e não tem interesse de assistir. Só que assim como nós, quando a gente quer uma coisa, mesmo que os mentores cheguem aos nossos ouvidos, por diversas portas, por diversas bocas, por diversos irmãos, a gente ainda bate nas portas, procurando alguém que tenha sintonia com aquele desequilíbrio que a gente traz na alma. E assim, Luiz de Narbonne procurou até encontrar na rainha mãe, que o detestava, mas o utilizava como mãos de ferro para o seu derramamento de sangue. Ele conseguiu autorização. E numa manhã de domingo, no castelo da família de La Chapelle, toda a família encontrava-se reunida. Toda a família lá estava, pois que era um dia belo e era um dia de orações, como assim eram todos os dias no castelo de La Chapelle. A família se encontrava reunida, os amigos, os vizinhos, os parentes, ali estavam para falar a respeito do Sermão da Montanha. Quando Carlos II se encontrava no púlpito falando e ouvia uma gritaria, ouvia um barulho diferente e ouvia o soar da sineta que se fazia ouvida por todo o castelo. Ouvindo o soar dos sinos, mostrando que algo não agradável estava acontecendo, ele continuou sua pregação até que o barulho do sino silenciou. Aquele silêncio que se faz mostrando que quem o estava tocando foi impedido de continuar de alguma forma. Carlos II desce do púlpito e diz: irmãos, tenhamos fé, porque o Cristo está conosco. Não tenhamos medo, é hora do nosso grande testemunho. Não tenhamos medo. Quando de repente a porta do salão onde eles se encontram é arrombada, um funcionário do castelo chega desesperado, dizendo que o castelo está sendo envolvido pelos guardas da cavalaria, e ali eles se encontram em busca dos protestantes. Ali eles estão
em busca dos huguenotes. Ele mal termina de falar e dezenas de homens da cavalaria entram com o seu uniforme e uma cruz branca à frente dele. Vendo aquilo, Carlos II se coloca à frente e diz: esses que aqui se encontram, nada tem a ver com isso. Eu sou o líder, eu que oriento, eu faço as leituras. Peço que por misericórdia deixe-os ir, e a responsabilidade que precisar assumir, eu assumo, em nome de todos. Luís de Narbonne estava com sua espada em punho. Ouvindo aquilo com absoluto desdém, ignorando aquilo que estava sendo dito, olha para Carlos II, os seus olhares se cruzam por um segundo, e que jamais será esquecido pelos nossos corações nem pelas nossas almas. Aquele mesmo olhar que Luís de Narbonne, estudante de teologia, troca com Carlos II, igualmente estudante de teologia. Ele olha para ele e olha para as pessoas em volta, olha para a sua família de La Chapelle, que todos, ao ver o castelo ser invadido, colocam-se juntos para dar testemunho juntos. Ele olha por um segundo para todos e atenta o seu olhar mais firmemente para a condessa. Como se naquele momento seu coração titubeasse, pensando: será que é o melhor que eu devo fazer? Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Será que é por aí que eu devo ir? Mas ao mesmo tempo ele volta a ser o que era, levanta a sua espada e diz para os seus soldados: vamos, homens, vamos fazer cumprir o nosso dever. Ele deve ser cumprido em nome de Deus e pelo bem da coroa. E assim, Carlos II tem uma espada atravessada no seu coração e cai ensanguentado e morto no salão. A Bíblia que ele carregava consigo fica em cima dele. Logo em seguida, os seus pais, Conde Carlos I e a Condessa, caem também mortos. 2 minutos encerrando. Caem também mortos. E assim, um a um dos protestantes é assassinado, sem direito à defesa, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de diálogo. Uma das cenas muito marcantes é quando a cunhada de Carlos II, diante de tudo aquilo e com 2 filhos pequenos pendurados nela, desesperados, ela implora a Luís de Narbonne que tenha misericórdia diante daquelas crianças pequenas. Eles estavam desesperados, porque do lado deles, eles estavam vendo o pai morto com uma lança atravessada no peito. Luís de Narbonne, vendo aquela cena, deprimente, deplorável e patética, pois que eram huguenotes, não eram seres, não eram humanos, ele mata as 2 crianças com a mesma lança. Em seguida, ele mata a mãe, que cai sobre os filhos e agradece a Deus pela oportunidade de ter morrido junto aos seus. Essa é uma das passagens do livro Nas Voragens do Pecado. Eu quero encerrar dizendo que a família de La Chapelle, no Conde Carlos I, que no período do ano de 1572 retorna corporificado ao solo francês, como Carlos I, filantropo, médico, e que deixou o seu nome na história com grande amor, grande beleza e grandes realizações, retorna corporificado agora, aproximadamente 260 anos, quase 3 séculos depois, retorna em solo brasileiro. Não mais corporificado como o Conde Carlos I. Lá foi Carlos I. E aqui, em terras brasileiras, uma das suas encarnações foi corporificado como Adolfo Bezerra de Menezes. Essa
É uma das pequenas passagens do livro Nas Voragens do Pecado. E a expectativa que eu gostaria e espero poder cumprir é de que mais para frente a gente chegue a abordar outros pontos, porque são muito ricos. É uma literatura profundamente bela e que vale a pena a gente falar a respeito dela. Do lado de cá, agradeço profundamente o carinho, o respeito, a atenção, uma boa reunião. E aqueles que nos ouvem em casa através das redes sociais igualmente, muito obrigada, gente.